Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, verso 11. Aquele que encontrou, diga amém. Evangelho de João, capítulo 10, verso 11. Diz: Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Eu dou a minha vida por elas. Assim como o Pai me conhece, a mim eu a conheço, Pai. Senhor Deus, nós te louvamos e bendizemos ao teu santo nome. E aqui estamos em tua presença, rogando a tua bênção sobre as nossas vidas, para que nesse lugar e nessa noite o Supremo, grande e bom pastor venha apacentar esse rebanho, venha pastorear as nossas almas. Tu és o pastor, o bom pastor, e aqui estamos por tua causa, e aqui estaremos diante desse aprisco, por causa do teu pastoreio. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Os irmãos podeis tomar os vossos assentos. Bem, queridos, o Evangelho de João, ele descreve 7 vezes a expressão do tetragrama sagrado: Y, H, W, H. Essa expressão é o nome de Deus no hebraico, Yahvé, o Deus indefinível, mas que permitiu ser revelado através da expressão Yahvé. E essa expressão ela é tratada com muita reverência, ao ponto que era impronunciável entre os judeus. Ninguém ousava citar o tetragrama sagrado, que significa justamente eu sou. E João, para apresentar a deidade de Cristo, a divindade de Jesus, ele nos apresenta com detalhes que os outros evangelistas não tiveram esse cuidado de mencionar. João, ele menciona 7 expressões eu sou utilizada por Jesus. Jesus, em outras ocasiões, diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a ressurreição e a vida. E nessa ocasião que foi lida aqui, Jesus diz: eu sou o bom pastor. Isso de alguma forma me impressiona, porque o pastor era uma função desprezível, de nenhum valor, de nenhum prestígio. Na realidade, ninguém queria ser pastor. Eu fico a me perguntar, entre tantas profissões e funções, por que Deus se compara à figura de um pastor? Por que não um médico? Por que não um engenheiro? Por que não um advogado? E estou citando essas 3 posições por estar no topo da pirâmide das profissões que existem. Por que não uma outra? Mas por que pastor? Porque Jesus diz: eu sou o bom pastor. E aí a gente percebe que existe
algumas peculiaridades entre esse Deus que tem cuidado de nós de uma forma tão singular, tão especial, que ele encontra na figura do pastor o melhor exemplo para simplificar o nosso entendimento daquilo que ele é. Eu sou o bom pastor. E eu percebo que hei agora de partilhar convosco sobre algumas funções e missões concernentes à vocação do pastor, a missão do pastor. Em primeiro lugar, o pastor é responsável por guiar o rebanho. O pastor é responsável por conduzir o rebanho. As ovelhas, elas não têm senso de direção. Por qualquer coisa, elas são distraídas e por qualquer motivo elas ficam dispersas. Na década de 80, na Palestina, por um momento de distração de um pastor, uma ovelha simplesmente se lançou de um penhasco e todo o rebanho o acompanhou. E naquele dia, aquele pastor perdeu mais de 3.000 ovelhas. Elas não têm senso de direção. É um animal que precisa ser guiado. É um animal que precisa ser direcionado. É um animal que precisa ser conduzido. E quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, ele está ensinando que ele é a nossa direção. Ele é o nosso guia. E quantas vezes, em nossas fragilidades, não sabemos como agir, não sabemos o que escolher, não sabemos para onde ir. É por isso que ele se revela e diz, eu sou o caminho que conduz à verdade, eu sou a verdade que gera vida. Talvez no meio desse aprisco, desse rebanho, haja uma ovelha dispersa, ou quem sabe, uma ovelha perdida, precisando de uma direção, diante de uma decisão de extrema importância. Imagino que você não queira errar. Então, olhe para Jesus como o bom e supremo pastor. Ele é a direção. Nele nós encontramos o norte, o rumo que tanto nós precisamos. E essa é uma característica formidável do pastor. É guiar, porque as ovelhas é um animal quadrúpede. Sua visão é limitada. O pastor, como ser um animal racional, é bípede. Então ele tem uma visão um pouco mais além. Ele consegue ver os perigos mais distantes. Ele consegue estar atento aos predadores, tendo em vista que as ovelhas são presas fáceis por serem, na verdade, animais tão dóceis. Portanto, meu irmão e minha irmã, eu quero te convidar nessa noite a olhar para Jesus como o pastor, o bom pastor que tem a direção para a sua vida. A direção. Ele não só tem, ele é a única direção. Ele não te conduz a cisternas rotas. Ele te conduz a fontes inesgotáveis. Ele é o bom pastor que sabe guiar e sabe conduzir o seu rebanho. Quantas vezes eu não me vi perdido nesse mundão, sem rumos definidos, sem saber para onde ir, precisando de uma direção. E o Evangelho me trouxe essa certeza, essa segurança, essa convicção, sem nenhuma presunção. Hoje eu sei de onde vim, sei quem sou e sei para onde vou. Não me julgo melhor do que ninguém, apenas sou guiado pelo bom pastor. Pelo bom pastor que nos conduz aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Ele não nos conduz às palhas secas, nem muito menos às águas turvas. Mas o que Deus tem para você é pasto verdejante, é água tranquila. Amém? Como não amar esse pastor? Um outro detalhe, além de guiar as ovelhas, esse pastor é responsável por alimentar as ovelhas. Ele é responsável por alimentar. Se ela não tem senso de direção, ela também não tem
noção do que se alimenta. Ovelha é frágil, gente. É interessante esses detalhes que existem. Ela pode muito facilmente sofrer ao se alimentar. Ela não tem a percepção, ela sai ingerindo tudo que há pela frente. E ela precisa ser conduzida às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, de fato. E aí o cuidado do pastor é tirar as ervas daninhas, tirar aquilo que não é saudável e alimentar as ovelhas. Caso contrário, elas adoecem, caso contrário, elas morrem. Ovelha não é bode, gente. Bode come tudo, pula cerca, não ouve ninguém. Ovelha é totalmente diferente. Ovelha não pode comer o que bode come, porque se a ovelha comer, a ovelha morre. O bode não aceita delimitações, ele está todo tempo pulando cercas e não ouve ninguém. A ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Às vezes a gente vê em tom de crítica pessoas dizendo: o bom pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas. Aí eu digo: é verdade. E as ovelhas são aquelas que ouvem a voz do seu pastor e obedecem. E obedecem. Porque a ovelha que está no aprisco, ela está sendo bem alimentada. Eu me refiro a esse aprisco, a esse ambiente, a esse lugar que é chamado Reino de Deus, Casa de Deus, onde se propaga o Evangelho, onde se ensinam os princípios, os valores, que nos garante vida, vida plena, vida abundante, vida eterna, diante de todas essas asneiras que o mundo tem oferecido, diante desses bagaços que o mundo tem ofertado. Nós temos, e podemos dizer, temos pastos verdejantes temos águas tranquilas. Amém? E não é porque eu estou aqui, não. É porque Ele aqui está e sempre estará. Independente da estação, independente da geração, Ele sempre será o nosso bom e supremo pastor. Alguns colegas perguntam: qual é o segredo da evangelizadora? Esses dias eu estava jantando, na realidade quinta-feira após o culto, com eu, minha esposa e o pastor Sandro de Delmiro. Ele foi recentemente, juntamente com sua esposa, ele foi recentemente presidente de todo o estado das Alagoas, mais de 100 e tantas igrejas na responsabilidade. E ele elogiou muito a dinâmica da igreja, a estrutura da igreja, como funciona a igreja, e ele perguntou: qual é o segredo da evangelizadora? E eu disse: o segredo da evangelizadora é que a evangelizadora tem pastor. Ele olhou assim para mim, vamos dizer assim, que indivíduo mais pedante. Eu disse: mas não olhe para mim desse jeito, não sou eu, não. O pastor da evangelizadora é Jesus Cristo, Ele é o bom pastor. Daqui para o final da mensagem eu vou dizer quem sou eu nessa história. Mas eu disse bem: essa evangelizadora tem líder, e o líder desse lugar é Jesus Cristo, o maior líder. É Ele que nos guia, é Ele que nos alimenta, e é dele que nós buscamos o pão com toda a substância, porque Ele é o pão vivo, que desceu do céu para suprir a nossa fome. Ele é a água viva que veio do céu para saciar a nossa sede. Ele é aquele que disse: aquele que de mim comer, isso é desse pão, aquele que de mim beber, isso é dessa água, jamais terá fome, jamais terá sede. Gente, isso é extraordinário. Eu vejo pessoas aqui que saíram desse mundão há anos e há décadas e não sente falta. Não sente falta. Sabe por quê? Porque provaram da graça de Deus. São testemunhas de que ela é incomparável. Incomparável. Quando Satanás ofereceu a Jesus a proposta maligna de transformar pedras em pães, e Jesus recusou, a Bíblia diz que vieram os anjos com um banquete e o serviu. Por que eu vou trocar o banquete de Deus por essas migalhas que Satanás oferece? Não dá para comparar. Então esse supremo pastor é o pastor que
nos guia, é o pastor que nos alimenta. Amém? Agora, uma parte também interessante dessa função de pastor é o pastor, uma das funções é disciplinar. Gente, o bom pastor disciplina. A palavra disciplinar, ela tem um teor pejorativo, né? Ressoa aos nossos ouvidos como algo ruim. Mas o sentido da palavra disciplina é formar discípulo, é admoestação. Por isso que em Provérbios diz que um filho sem disciplina, ele não tem o amor dos pais. E lá em Hebreus vai dizer que Deus nos disciplina porque nos ama, e se estamos sem disciplina, não somos filhos, somos bastardos. Alguém quer ser bastardo? Nós somos filhos. E o bom pastor, ele nos disciplina. E eu fico maravilhado, porque uma hora ou outra eu estou sendo disciplinado, admoestado, e eu percebo esse cuidado de Deus. E um dia eu conheci a história verdadeira dessa função do pastorado. Algo muito típico, algo que faz parte da tradição do pastor. Escuta só. É que quando tem uma ovelha muito saltitante, serelepe, afoita, como diz na nossa região, né? Aquela ovelha dispersa, distraída, o pastor ama tanto aquela ovelha que, para não perder aquela ovelha, para ela não se perder e ser presa fácil, o pastor vai ao encontro dela, pega a sua patinha e quebra a patinha daquela ovelha. Depois coloca no lugar, enfaixa, coloca aquela ovelha no ombro, e para onde ele vai, ele leva aquela ovelha, o tempo todo. Isso é verdade, tá, gente? Parece cruel, mas é verdade. O tempo se encarrega de sarar. O tempo é o senhor da diplomacia e responsável por colocar tudo no seu devido lugar. Logo, logo aquela ovelhinha vai estar boa de novo. Só que agora ela vai estar muito mais prudente, muito mais cautelosa. E os historiadores falam que elas não se distanciam do pastor nem sequer 3 metros. Ela se acostumou com a presença, com a voz e com o odor do pastor. O pastor faz isso não é para matar a ovelha, é para fazê-la viver. Não é para perder, é para ganhar. Não é para distanciar, é para atrair. E Deus às vezes nos disciplina e nós não entendemos. Mas é um princípio que, quando Deus quer nos atrair, Ele nos chama pelo amor. Se nós não viermos pelo amor, Ele nos chama pela dor. E eu sei que tem algumas ovelhinhas aqui que já tiveram sua patinha quebrada. O livro de Jó, capítulo 5, versículo 18 diz: Ele faz a ferida, Ele mesmo a ata, Ele fere, mas com as suas próprias mãos Ele sara. Ele sara. Ele sara. Ele sara com suas próprias mãos. Então esse é o pastor que cuida. Esse é o pastor que conhece o seu rebanho. E por essa razão ele disciplina. Amém? Então quando vier a disciplina, meu irmão, não se desanima. Saiba que Ele está cuidando de você. Essa disciplina pode acontecer por uma porta que se fecha e você não consegue entender, por respostas que não vêm, e Deus está simplesmente lhe chamando para mais próximo, para mais perto. Sabe por quê? Deus prefere frustrar os teus sonhos do que perder a sua vida. A sua vida é muito mais importante do que tudo. Por isso que a Bíblia diz, e o próprio Senhor nos ensina, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Amém? Deus ama todos como se houvesse apenas um para amar. É por isso que o bom pastor sente falta da 1/10 ovelha, aquela única que se perde no meio de um rebanho de 100 ovelhas. Ele sente falta daquela.
e ele deixa o seu rebanho com as 99 em busca dessa ovelha, sobe monte, atravessa vales, escala montanhas para resgatar essa ovelha, porque ama todos como se houvesse apenas um para amar. Isso significa que se só houvesse você no mundo, mesmo assim, Jesus viria a esse mundo e morreria em seu lugar. Não dá para deixar esse rebanho. Amém? Uma outra realidade desse pastor, da função do pastor. Os irmãos estão aprendendo aí? Qual a primeira? Rapaz. Qual a primeira? O pastor, o bom pastor. Guia. Muito bem. A outra? Alimenta as ovelhas. A terceira, que foi citada aqui? Essa vocês lembraram, isso é bom. Essa é boa. Disciplina. E a quarta, o bom pastor, ele protege. O texto vai dizer que há uma diferença entre o bom pastor e o mercenário. O mercenário não ama as ovelhas, o mercenário não ama o rebanho. O mercenário simplesmente, ele ama a sua função, ele ama o seu cargo, ele ama o seu título, e quando ele se vê em perigo, ele simplesmente abandona o rebanho. Jesus diz bem assim, olha, que ele não é o mercenário, ele está disposto a dar, assim como foi, a sua própria vida, por causa do seu rebanho. Há uma diferença enorme, o mercenário gosta do salário. O pastor, ele ama as ovelhas. Ele permanece no rebanho, não importa a ameaça vinda de lobos, ursos, ou seja, lá do que for. A Bíblia nos diz que Davi protegia o rebanho que não era seu, mas ele protegia de ursos e de leões. Há uma diferença, um disparate exorbitante entre o pastor e o mercenário. Por isso que Jesus diz, eu sou o bom pastor. Ele não é um simples pastor, ele não é um pastor qualquer. Se existe essa ênfase empregada no texto por inferência, logo subentendemos que existem pastores maus, e esses pastores maus são mercenários, não são pastores. Sabe, queridos, permita-me partilhar essa verdade da qual eu creio. O verdadeiro pastor, ele tem dois tons de voz. Um para chamar a ovelha e o outro para expulsar o lobo. Jesus, o nosso supremo e bom pastor, sabe como ninguém, sabe como nenhum outro, amparar, apacentar o seu rebanho e expulsar a alcateia. O Jesus que escreveu na areia para defender uma mulher pobre, pecadora, é o mesmo que pegou um chicote para expulsar os vendilhões, mercadores do templo. E essa dualidade em Cristo me surpreende, porque uma hora ele é dócil como um cordeiro, e em outra, bravo como um leão. Nos ensina sobre a sua natureza e essência, a sermos semelhante à simplicidade das pombas e à prudência das serpentes. Esse é o Jesus que eu creio que é o bom, grande, supremo pastor descrito nas Escrituras Sagradas. E é desse modelo de pastor que nós precisamos na nossa geração. E a minha oração
é que os pastores venham hoje, mais do que nunca, entender que para apacentar o rebanho de Deus com amor, é necessário expulsar os lobos com coragem. Essa é a verdade. E esse é o grande exemplo. Jesus que protegia, que defendia, que dava a sua vida. Essa imagem de Cristo é interessante, não é? Muita gente fala, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Você está coberto de razão, você concorda contigo em gênero, número e grau. Agora não se esqueça de um detalhe: o amor não anula a verdade, o amor não ignora a justiça. O Jesus que é amor, a Bíblia nos diz que ele pegou as cordas, fez um chicote, chutou o pau da barraca, deu uma surra nos vendilhões do templo. Dá para imaginar essa visão de Jesus? Você não tinha, né? Tem demônio que a gente expulsa na oração, irmão. Se escandaliza comigo não. Mas tem outros demônios. Entendeu, não entendeu? Foi o que Jesus fez. Quando Jesus percebeu que estavam transformando a casa do Pai em comércio, ele pega as cordas, faz um chicote e sai dando em todo mundo, libertando os animais aprisionados, pegando as moedas, fruto do comércio ilegal, do mercado negro, jogando nas ruas e botando a matilha para correr, a alcateia para fugir. Por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Para proteger o seu rebanho. Esse é o bom e supremo pastor. E me impressiona nas escrituras é como Deus chamou pastores para ser seu representante. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó eram pastores. O rei Davi era um pastor. Moisés era um pastor. E agora como Jesus se revela como um pastor. Não é interessante? Eu espero que você a partir de hoje venha entender a figura de um pastor, principalmente do supremo, grande e bom pastor Jesus, de uma ótica diferente. E você venha se sentir como ovelha, não extraviada, não desgarrada, mas uma ovelha amparada, apacentada, pastoreada. Quem sou eu nessa história? Chegou a hora, né? De revelar. Eu não sou o bom pastor. E nem quero ser. Esse título é único e exclusivo dele. O artigo empregado no texto é definido. Artigo definido. Eu sou o. Ele não diz eu sou um. Eu sou o. Não há outro. Não há outro. Ele é o modelo a seguir, ele é o padrão a nos inspirar, mas ele é único, ele é exclusivo. Então, o que me resta é a decência, a sensatez, assim, a humildade de dizer: eu não sou o bom pastor, por mais que eu me esforce, por mais que eu me dedique. Eu posso garantir que eu sou um pastor bom, mas o bom pastor é Ele. Então, não me olhe assim, esperando de mim aquilo que eu não posso fazer. Não sou onisciente, não sou onisciente, não sou onipotente, não sou onipresente. Mas tenha certeza que todos os dias o vosso nome, o nome desse rebanho, é levado diante do bom pastor que cuida do seu rebanho. Quem sou eu? Não sou o bom pastor, sou e quero ser um pastor bom. Agora um detalhe, eu também sou ovelha desse pasto, né? Desse rebanho. E um dia eu escutei uma história que eu fiquei encantado. E o pastor, quando o rebanho é grande, ele escolhe uma ovelha para ser a ovelha guia, para ser uma ovelha líder. Ele vai para essa ovelha que está muito próximo dele e ele coloca um sino nela. Coloca uma coleira e um sino. E depois que ele faz isso, essa ovelha guia está sempre próximo dele. E as outras
isso se tratando de um rebanho grande, vai ouvir o som do sino e vai acompanhar. Então quem é o pastor? É apenas uma ovelha com um sino. Apenas uma ovelha com um sino. Precisando dos mesmos cuidados. Precisando das mesmas direções, alimentos, disciplina e proteção. Estamos numa posição, falei hoje pela manhã, que gera muita expectativa. E nós não estamos além da gravidade. Somos homens. Eu gosto da definição de pastor que diz o seguinte: o pastor é apenas um pecador ensinando outros pecadores a pecar menos. Entendeu? Vou repetir: o pastor é apenas um pecador ensinando outros pecadores a pecar menos. Isso que é um pastor. Uma ovelha sobre os cuidados, uma ovelha em que Deus chamou para seguir. O nosso pastor não está distante. Ele está à destra do Pai, à destra do Deus Pai, intercedendo por nós, exercendo a sua função de pastor, nos observando. Ele conhece a nossa vida, Ele conhece a nossa história. Ele deu sua vida por nós, Ele deu sua vida por esse rebanho. E aqui estamos, como rebanho do seu pastoreio. Conforme diz no Salmo 100, Ele nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. É isso que nós somos. Rebanho do seu pastoreio. Então, se alguém perguntar por aí porque a evangelizadora é tão abençoada, e é, como disse o pastor Sandro, andei mais de 100 igrejas, não vi uma igreja tão abençoada. Você responde: é porque a evangelizadora tem pastor. Mas complete, por favor. Diga bem assim: olha, Jesus tem sido nosso pastor. Eu tenho um pastor na minha igreja que ele entende que ele é ovelha. Ele entende que como ovelha, ele precisa também ser guiado, alimentado, disciplinado e protegido. Amém? Um dia eu estava num congresso de pastores, alguém disse algo interessante, eu nunca esqueci. O pastor é um homem como qualquer outro homem, mas o pastor não é um homem qualquer. Repito, o pastor é um homem como qualquer outro homem, mas o pastor não é um homem qualquer. O pastor é um homem escolhido por Deus. E nunca subestime, ignore ou até desdenhe da importância de um pastor. Termina o culto aqui, algumas ovelhas vêm me procurar. Pastor, fui promovido no meu local de trabalho, as portas se abriram, e eu que estava desempregado, agora estou empregado. Você se alegra. Vem outro e diz: pastor, fui demitido, perdi o trabalho, acabou o contrato. De uma hora para outra, você vai do céu ao inferno, em termos de emoções. Vem um casal de noivo e diz: pastor, ore por nós, nós marcamos a data do casamento, vamos casar, queremos sua bênção. E às vezes vem um cônjuge e diz bem assim: pastor, fulano não veio porque a gente está pensando em se separar. Não dá mais, a gente está decidido a isso. Vem um irmão e diz: pastor, Deus me curou, me libertou, estou bem, aquele problema já não existe mais. Vem outro e diz: pastor, ore por mim, porque o diagnóstico do médico é contrário a todas as expectativas que eu tinha. Essa é a minha realidade, essa é a minha situação. Você consegue entender os extremos? O turbilhão de emoção, um misto de sensação de uma hora para outra. Quem não tiver a unção de Deus, não consegue suportar. Eu ouvi em Salvador um pastor veterano aconselhando um pastor jovem. Eu presenciei e tomei para mim. Pastor jovem, não em idade, mas em ministério, ele tinha acho que 2, 3 anos. E aquele pastor jovem disse:
Veja, pastor, o ministério tem sido difícil, tem exigido mais de mim do que eu posso oferecer. Tenho passado por essas lutas, por essas labutas, por esses labores e não suporto mais. E o pastor só ouvindo e lhe perguntou: o que você pretende fazer? Eu vou deixar de ser pastor. Eu vou tentar ser professor. E aquele pastor experiente disse: você não é pastor. Você é mercenário. Porque o pastor, de verdade, quando ele vê os problemas vindo e surgindo, ele não abandona o rebanho. Ele fica até o fim. Ele permanece até o fim. Eu ficava, assistindo uma partida de tênis, né? Ouvindo a reação, acompanhando a reação de cada um deles. O pastor jovem começou a chorar e disse: mas pastor, é muito difícil. Quando Jesus disse que seria fácil? O mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não iludiu ninguém. Jesus nos garantiu que quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus padecerá perseguições. Se você for ver Atos capítulo 9, versículo 16, quando o apóstolo Paulo se converte, Jesus diz a ele o seguinte: vem, que eu te mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Sofrer pelo meu nome. E eu falei hoje pela manhã, não sou masoquista, mas não há satisfação maior do que sofrer privações, provações, às vezes retaliações injustas, injúrias, infâmias, calúnias, por causa da cruz. Mas quer saber? Não peço a Jesus uma cruz mais leve, peço todos os dias ombros mais fortes, porque vou combater o bom combate, vou guardar a fé até completar a carreira que me foi confiada. Como a pastora deixou muito bem claro aqui, não tem um problema. Não tem um problema. Não é me referindo a algumas dificuldades que tem, né? Algumas situações ocorrem natural, de tudo que é função, de tudo que é vocação. Mas eu louvo a Deus por essa igreja, pelo cuidado, ao longo dos anos, pelo ministério pastoral. Mas voltando ao assunto, o pastor jovem disse: eu não sei se eu vou conseguir. E o pastor veterano disse bem assim: se você for um pastor bom, você não vai abandonar o rebanho por causa dos lobos. Você vai ficar até o fim. Acabou aquela conversa ali. Eu guardei aquela palavra, sabe, gente? Aquela cena, aquela situação, minha esposa conhece os nomes, tal. Em menos de um ano, o pastor neófito, pouco tempo de ministério, não jovem, mas de idade, desistiu do chamado, desistiu da vocação. Hoje não é mais pastor. Na verdade, nunca foi. Nunca foi. Porque o pastor, ele não abandona o seu rebanho por causa do uivo da matilha. Ele ouve o balido das ovelhas e prefere ficar no aprisco, mesmo que isso custe a sua própria vida. Não sou bom pastor, sou um pastor bom. Posso garantir a vocês que nenhuma alcateia vai nos intimidar.
Nenhuma matilha de cães, alcateia de lobos vai nos intimidar. Sabemos em quem temos crido. Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aqui. Ele é o nosso bom pastor, é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, é o pastor que nós podemos dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, de nada sentirei falta, porque Ele suprirá todas as nossas necessidades, em o nome de Jesus, amém, amém, amém. Hoje pela manhã eu disse aqui, quero repetir no finalzinho. Eu disse: seu sonho chegar no jubileu, nos 50 anos de pastor, 12 anos de pastor, 50 anos de pastor, para que eu possa dizer a mesma coisa que eu tenho dito ao longo desses anos. Não sei se vocês têm ouvido, mas quando chegar o meu jubileu, 50 anos, eu quero dizer, aonde eu estiver, as seguintes palavras: orgulho de ser pastor. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.